que eu percebo muitas vezes no meio de relatos do campo, quando a gente avança numa discussão em relação de confiança, se dá muito a partir da perspectiva da filantropia, a partir da perspectiva do investidor, né? E não se coloca em jogo a perspectiva do donatário, do apoiado, que também tem uma imagem a zelar junto à sua comunidade, junto ao seu território e quem também acredita no trabalho dessa organização. A gente às vezes esquece este lugar e a perspectiva que é fundamental, é muito importante do apoiado, se também essa organização está a fim de caminhar de mãos dadas com a nossa instituição. O que te faz confiar em alguém? Há quem diga que confiança se constrói nas confirmações cotidianas de lealdade. E não é que essa não seja uma premissa importante, porque o tempo vai mesmo solidificando parcerias. Mas, etimologicamente, confiar significa ter fé. E quem acredita em algo ou em alguém não deveria precisar de provas a todo momento. Na filantropia, parece existir um padrão de vigilância e controle por parte dos doadores. Quem recebe precisa comprovar ser merecedor do recurso antes, durante e depois da aprovação, o que mantém quem doa no lugar passivo de ser convencido e quem recebe com a obrigação de se provar superior à desconfiança o tempo todo. É preciso reimaginar as normas convencionais da relação entre doadores e donatários. Não há dúvidas de que existe uma assimetria de poder nesse vínculo. Ou seja, não basta só repassar recursos para combater as desigualdades. Deve-se também construir novas formas de distribuir o poder. Bem-vindo à terceira temporada da série especial Grant Making do podcast GIF. Nesta temporada, de 5 episódios, vamos abordar as tendências do Grant Making. O episódio de hoje é sobre filantropia baseada em confiança. Eu sou Ana Maim e conduzirei essa conversa com vocês. Vamos juntos? Ainda que incipiente e pouco pragmático, temos acompanhado um movimento dos investidores sociais para construir uma responsabilização mútua com os donatários. Alguns poucos doadores estão percebendo que é urgente darem suporte além do cheque assinado. O momento é de teorizar menos e agir mais, para que práticas relacionais equânimes sejam realmente implementadas. Um caminho é complexificar e aprofundar a leitura da realidade dos territórios. Quando se fala em o relacionamento já com o patrocinador, doador, é um pouco mais distante. Muitas vezes as organizações elas não conseguem chegar às empresas, mesmo pesquisando, entrando no site, lá tem um e-mail, lá tem um telefone, mas dificilmente consegue agendar uma reunião, marcar uma reunião, uma conversa. As organizações precisam mostrar primeiro que dão conta do recado. Vocês estão ouvindo Anderson Zanovello. Ele vive em Cuiabá, Mato Grosso. É empreendedor social, atua no terceiro setor desde os 15 anos de idade e ingressou em 2009 na CUFA, a Central Única das Favelas, organização em que já foi presidente nacional. Atualmente, a representa no estado de Mato Grosso e realiza palestras sobre gestão de projetos e captação de recursos para causas sociais. As organizações precisam, sim, de mais crédito de confiança. Elas sempre precisam estar provando. Precisa primeiro fazer para depois conseguir alcançar algum crédito aí de grandes empresas, grandes potenciais patrocinadores. Mas aí eu deixo até uma pergunta. Como fazer se não tem aquele recurso, se não tem aquele acesso? É sempre desafios atrás de desafios que as organizações precisam passar. Atuar em parceria com as pessoas e organizações sociais comunitárias, fora de uma lógica de dominação, pode começar com uma revisão dos modelos de financiamento. Hoje, nas raras vezes em que os recursos chegam nos territórios, os investimentos são pontuais para projetos específicos e precisam passar por etapas e aprovações altamente burocráticas. Uma mudança essencial é entendermos que apoiar as instituições do ponto de vista de gestão é tão importante quanto investir em projetos. Quem detém o recurso financeiro não necessariamente detém o saber sobre como aplicar esse recurso da forma mais eficaz. A pesquisa Periferias e Filantropia, lançada pela iniciativa PIPA, mostrou que 71,9% das organizações locais consideram urgente transformar a falta de flexibilidade na execução dos recursos. E não é à toa que uma das práticas mais relevantes da filantropia baseada em confiança seja a adoção de um modelo de doações plurianuais e flexíveis. Se aplicadas a longo prazo e com maleabilidade, os investimentos impactam as comunidades de modo estrutural.
Um aporte que funciona mais como um capital de giro para as organizações locais garante dignidade e liberdade para as pessoas aplicarem esses recursos de modo mais estratégico ali. E os projetos podem ir se redesenhando no caminho de acordo com as verdadeiras necessidades dos territórios. Observando de um contexto geral, eu percebo que muitas vezes esse poder que acaba tendo o doador e falta de conhecimento das organizações de favela, muitas vezes acabam aceitando projetos achando que vai ajudar a organização, quando na verdade são atividades que acabam complicando ainda mais. Quem está investindo nos projetos, por que não visitar essas ações de vez em quando? Querendo ou não, é com a visita que vai ver de fato o investimento dessas pessoas. Porque só exigir, por exemplo, uma nota fiscal na prestação de contas é muito fácil, mas a nota fiscal, a pessoa vai, recebe a nota fiscal, ela viu que o recurso foi utilizado corretamente, porém ela não vê a ação acontecendo. Vê foto, vê vídeo, mas ver em loco é diferente. O recado que eu deixo para o doador: invista também no relacionamento com as organizações que vocês apoiam. Nós já tivemos a experiência de ter que devolver o recurso porque o doador não autorizou o remanejamento do valor. Mas uma coisa que eu ressalto é: se a organização procurou o doador para pedir autorização de remanejamento, de mostrar, de justificar, ela já está demonstrando confiança da parte dela. A importância do relacionamento é isso. Muitas vezes as pessoas das organizações são vistas apenas como pedintes e não como transformadores sociais. Os doadores precisam de fato também investir nesse relacionamento, buscar relacionamento com as organizações para que essa confiança entre as partes ela cresça. Existe uma organização norte-americana chamada Trust-Based Philanthropy Project, ou Projeto Filantropia Baseada em Confiança, que tem pautado o debate sobre o tema. De acordo com eles, a filantropia baseada em confiança é uma abordagem de doação que lida com os desequilíbrios de poder inerentes entre financiadores, OSCs e as comunidades atendidas. Em um dos guias disponíveis no site do projeto, eles citam 4 dimensões fundamentais para uma organização que deseja ter a confiança como pilar de seu trabalho. São eles: cultura organizacional, liderança, estrutura e práticas. Segundo a Trust-Based Philanthropy, se a confiança não for construída dentro de uma organização, então nunca poderá ser totalmente realizada no exterior dela. Uma cultura baseada na confiança existe um compromisso com um trabalho antirracista e anti-preconceitos, para que sejam otimizadas as oportunidades de cooperação e criatividade entre funcionários com diferentes experiências de vida. Eu, por exemplo, falo do lugar de trabalhadora do campo da filantropia. As contradições nesse campo também muitas vezes são escondidas atrás de uma linguagem técnica, que faz com que o campo pareça moralmente inquestionável e politicamente neutro. E a gente sabe que as coisas não são assim. O primeiro passo é praticar dentro de casa o que se defende para fora. Começar pelos nossos valores e pelo respeito e cuidado com as equipes. Esta é Renata Saavedra, pesquisadora e jornalista focada em filantropia feminista e pela justiça social. Colabora com organizações que trabalham pela equidade e pelo fortalecimento da sociedade civil e da democracia. Já atuou com organizações como Fundo Elas, Rede Como A e ActionAid. No geral, na nossa atuação, não existe tempo e espaço para construir relações de confiança quando você está gerindo uma lista imensa de doações, ocupando todos os seus dias com preenchimento e análise de formulários e de relatórios e participando de eventos. E existem gerentes de programas que fazem gestão de 60, 80 doações ao mesmo tempo. Como é que você constrói relações de proximidade e confiança desse jeito? Para construir relação de confiança, você precisa ter tempo, você precisa escutar, você precisa se abrir para o que você não espera. Isso demanda, em primeiro lugar, tempo, espaço e relação de qualidade. Só que o setor filantrópico ele é guiado por diretrizes capitalistas e corporativas, que valorizam a eficiência econômica, a produtividade, o investimento com impacto, indicadores que muitas vezes são construídos de cima para baixo, sem diálogo com as organizações apoiadas. Outra dimensão fundamental para a construção de uma filantropia baseada em confiança é as lideranças das organizações atuarem de forma colaborativa e priorizarem o bem-estar e o desenvolvimento de quem está fazendo o trabalho. E claro, é de suma importância que as lideranças sejam compostas por pessoas diversas e possuem uma visão holística a respeito das desigualdades.
Redistribuir o poder significa compartilhar a tomada de decisão, que é algo muito distante da prática das pessoas que estão acostumadas a acessar o poder e tomar as decisões desde sempre, né? Eu busco me inspirar muito na filantropia feminista. Entrei no mundo da filantropia por meio do ecossistema de fundos de mulheres e acho que eles são muito pioneiros em discutir muito do que está se discutindo. Por exemplo, a filantropia baseada na confiança. A filantropia feminista, desde sua origem, está discutindo a filantropia pensando questões de poder. O Fundo Centro-Americano de Mulheres, da Nicarágua, diz que a filantropia feminista não é um ato de caridade ou um ato de poder. É um ato de solidariedade e de empoderamento mútuo, em que as soluções para os problemas são vistas como uma questão de responsabilidade mútua. As feministas que estão no campo da filantropia estão destacando que não é o quanto se doa que faz diferença, né? É o como se doa, né? É o como que tem o poder de transformar os sistemas, as estruturas, as atitudes e os comportamentos das pessoas que doam e das pessoas que recebem as doações. Para isso, elas estão experimentando formas de compartilhar o poder e compartilhar também a tomada de decisões. A filantropia baseada na confiança pressupõe esse compartilhamento da tomada de decisão, uma abertura também para o aprendizado mútuo e uma transparência maior entre as organizações, para a construção de parcerias mais horizontais possíveis, né? Mais abertas e honestas possíveis, né? Mas é claro que isso é muito desafiador porque a gente vive num mundo estruturado pela colonialidade, né? Do poder. Então, sempre vai ser paradoxal, né? O campo da filantropia, o campo do desenvolvimento, ele existe por conta das desigualdades que ele busca transformar. A gente sempre vai navegar nessas contradições e precisa fazer isso com cada vez mais coragem, com cada vez mais entrega para a gente conseguir transformar não só o lado de fora, mas o lado de dentro, que é o que tem que vir primeiro. No guia do Trust-Based Philanthropy Project, ainda se fala que é particularmente importante verificar se existem estruturas que dão prioridade exagerada aos ativos financeiros da organização, em detrimento das pessoas com que ela atua. É imprescindível, por exemplo, a adoção de ferramentas de aprendizado emergentes, para que os investidores não se concentrem em capturar métricas de impacto pré-determinadas, algo limitante, quando entendemos que os resultados podem ser revelados durante o processo. A transferência do poder passa muito pelas instituições filantrópicas reconhecerem as suas vulnerabilidades, reconhecerem que elas não são detentoras de todo o saber, porque assim, a partir do momento que você determina a métrica, né, daquilo, o resultado a ser alcançado, você está se colocando no lugar de poder, que aquilo é possível com o recurso que você está investindo. Mas quem de fato tem uma definição, né, consegue ter uma métrica mais próxima daquilo que é o real, é quem está executando a iniciativa na prática. Quando você transfere esse poder, transfere recursos financeiros para essas organizações, você transfere autonomia para que ela possa, de fato, tomar a decisão do melhor investimento e de que momento, né, deve ser feito esse investimento no território ao longo do período da parceria que ela estabelece com o financiador. Quem está falando é o Guiné Silva. Ele é sociólogo com pós-graduação em gestão de projetos. Tem uma trajetória marcada pelo envolvimento com o movimento hip-hop. Profissionalmente, atua há 20 anos junto ao terceiro setor. Atualmente, é coordenador do fomento de apoio a agentes e causas na Fundação TID Setúbal, que tem como foco fortalecer coletivos, lideranças e organizações em todo o país. Essa lógica, né, de você diminuir esse controle passa também por esse avanço na relação de confiança, passa pela mudança nos instrumentos, né, e na forma de acompanhamento, e a filantropia também precisa dar seus saltos também de inovação, porque você confiar também é você rever os seus processos internos, é você desburocratizar o processo, é você facilitar e garantir que a maior energia da organização seja voltada para a execução e para a sua existência no território. Não para que ela fique presa na frente de um laptop, de um computador, né, dedicando horas para poder relatar aquilo que você quer ouvir, muitas vezes, aquilo que você entende ser a métrica ideal para aquela iniciativa apoiada. Você sair dessa lógica de que você transfere o recurso e a organização vai entregar aquilo que você acha que é ideal, mas você poder realmente, né, correr risco junto. Mesmo quando pensamos na eficiência das organizações da sociedade civil, algo tão valorizado pela filantropia em geral, é muito mais potente para o crescimento delas que os investidores sociais privados as deixem ter autonomia no trabalho com as causas que são especialistas. Ao querer controlar a dinâmica de atuação dos donatários, os doadores podem acabar os atrapalhando.
A Fundação Chico Setúbal, ela tem um mantra interno com a lógica do fazer junto e fazer com. Então, a gente não acredita que é possível promover transformação e impacto de maneira isolada, sozinha. Então, como a gente já nasce, né, na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, nessa lógica, então todas as nossas relações no território foram sendo construídas e dadas a partir da lógica de confiança. De 2017 para cá, a Fundação passa por uma reformulação, ela deixa de atuar ali em São Miguel especificamente, ela continua ali com o trabalho em São Miguel Paulista, mas ela amplia isso para o Brasil inteiro. E essa ampliação está muito conectada com o advento da pandemia, onde o recurso precisa chegar de maneira ágil. Para esse processo, a gente foi obrigado, assim, né? Foi forçado a acelerar um processo de revisão interna com relação ao repasse de recursos para os territórios. Então, como é que a gente passa, né, dessa estrutura que nos garante uma certa segurança para um modelo mais flexível, sem restrições, naquele momento, promovendo uma agilidade no recurso, principalmente para organizações não formalizadas e lideranças periféricas. Isso fez com que a gente pudesse olhar para toda a nossa estrutura, pensando como é que a gente pode incorporar essas mudanças que foram aceleradas pela pandemia, né, para a entrada de novas propostas, de instituições, de projetos para o nosso portfólio. Nós temos, por exemplo, nessa lógica, né, da confiança, tem um exemplo que é muito interessante, que é o edital Traços. Ele está dentro da plataforma Alas. A meta da plataforma é poder promover lideranças negras para a posição decisão e poder, ou seja, de destaque e liderança em posições de influência na sociedade brasileira. O edital, ele não põe uma camisa de força de como é que tem que ser a condução do projeto. Ele não estabelece qual que é o direcionamento que a pessoa precisa ter para o projeto. Ele oferece uma transferência de poder, ou seja, recurso financeiro, na lógica baseada em confiança de que aquela liderança que vai receber aquele recurso, ela fará um investimento, né, que contribuirá futuramente um salto na sua trajetória, né, pessoal e profissional, dependente da carreira que ela esteja atuando. Para que uma filantropia baseada em confiança seja uma realidade, é preciso querer redesenhar os valores de sua organização sem medo das críticas e assumir uma série de ações que confrontam a ordem das coisas, tais como problematizar o conceito de impacto, aproximar-se e valorizar os saberes de organizações e outros atores que estão nos territórios, vivendo e trabalhando continuamente, estabelecer vínculos e cultivar relações de proximidade e parceria, financiar a longo prazo e de forma flexível, oferecer mais do que recursos financeiros, atuar com transparência, ter práticas de escuta e promover o aprendizado contínuo. Como estamos longe de alcançar esse modelo de filantropia, precisamos ainda refletir muito sobre quem está a serviço de quem e para onde o dinheiro dos doadores está chegando. É sobre a democratização da filantropia que vamos falar em nosso próximo episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que nossas reflexões mobilizem ações por aí. A terceira temporada do podcast Grantmaking é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessadas no site GIF, gife.org.br.